Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente. Dou uma boa noite também para quem nos assiste nas suas residências e até em locais de trabalho, muitas vezes. E antes de abrirmos a Escritura para a mensagem desta noite, eu gostaria de fazer mais uma oração com vocês, os que estão aqui, os que estão em casa. Sei que tem pessoas, inclusive, em outros continentes, em outros países. Tem um irmão meu que nesse momento está na Espanha nos assistindo aqui, outros no Rio Grande do Sul. Então, convido a todos os que estão em casa e nós que estamos aqui a curvarmos a nossa fronte e vamos fazer mais uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela vida, pela saúde, pela família. Muito obrigado pelo Teu perdão, pela salvação e pelo Teu amor. Senhor, estamos aqui reunidos nesta noite, trazidos com certeza por Ti, aqui na Igreja Adventista Central de Florianópolis. Deixamos os nossos lares, os nossos amigos, as nossas atividades e estamos aqui trazidos pelo Teu Espírito Santo, porque Ele nos moveu para que nós ouvíssemos a palavra que vai sair dos meus lábios, que é trazida por Ti. Palavra para os Teus filhos que estão aqui e estão nos lares assistindo. Essa palavra, Senhor, é viva e eficaz, e ela muda a vida e a história das pessoas que a aceitam e querem ser mudadas por ela. Senhor, a Tua presença aqui já é sentida, porque a Tua palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, Tu estás junto. Senhor, obrigado pela Tua presença aqui. Neste momento eu coloco a minha vida nos Teus pés, Jesus Cristo, no Teu altar, despojando meu ego, superego, vaidades, tudo que for humano, Senhor, eu lanço nos Teus pés e me coloco à Tua disposição, para que Tu use a minha língua, as minhas cordas vocais, o meu intelecto para falar com os Teus filhos aquilo que Tu vens preparando há 2 ou 3 dias para que seja trazido aqui. E da mesma forma, Pai, os Teus filhos se colocam na Tua presença para que Tu tires a cera espiritual do ouvido deles, para que a palavra que eles vão ouvir desça profundo no coração, fique lá fazendo morada e transforme a vida dos Teus filhos como Tu queres que elas sejam transformadas. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quem tem a Bíblia, faça favor, abra no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, 2 versículos nós vamos ler, e é o versículo 29 e o versículo 30. Depois, quando eu ligar, já está ali. Marcos 10, 29 e 30. Obrigado. Antes eu queria fazer um agradecimento ao irmão Flávio e ao irmão Arlindo. O louvor deles foi maravilhoso. A letra é maravilhosa e a disposição, o Espírito Santo tocando com eles e eles cantando, realmente nos deixou preparados para a mensagem. Que Deus continue usando o irmão Flávio e o irmão Arlindo que saiu. Meus irmãos, então, no capítulo 10 de Marcos, no versículo 29 e no versículo 30 está escrito assim. Se tiver alguma diferença nas palavras, trata-se de versão de Bíblia, né? Uns usam a versão do João Ferreira de Almeida e outros usam a versão NVI. A minha que eu estou usando é a NVI, a nova versão internacional, que ela é mais literal, a tradução do aramaico e grego para nós. Mas o sentido é o mesmo, alguma palavra tem alguma diferença, mas não muda a essência. Jesus Cristo respondeu então: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos,
por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Esse é o texto chave, essência para a mensagem, para a pregação desta noite. Nós vamos ouvir hoje 2 temas fundados nesta palavra e vários outros versículos, principalmente do Evangelho de Marcos, todos ditos por Jesus Cristo. Mas, em essência, para que a nossa mente fique focada nisto, nós vamos ouvir 2 coisas nesta pregação. Nós vamos ouvir um ato de deixar e um ato de receber. E nós vamos falar também em quantidade. O mundo é medido pelo 100%. Esse está bom 100%, está bom 10%, está bom 20%. Nós vamos ouvir aqui estes 100 vezes por 2 vezes. Nós vamos ouvir, como nós vimos aqui, receber 100 vezes mais. E breve nós vamos ver também, novamente, os 100 vezes, mas não nos 100 vezes mais. Aqui nós estamos vendo, então, uma mensagem de Jesus Cristo, logo depois que ele se encontrou com um homem, e este homem eu vou falar mais adiante sobre ele. Mas o contexto disto aqui é que Jesus Cristo está dizendo para os discípulos que aquele que deixar certas coisas receberá 100 vezes mais e a vida eterna. Receberá 100 vezes mais aqui na terra, e Jesus Cristo disse, e receberá a vida eterna. É muito importante nós quando lermos a Bíblia, lermos com calma, de forma pausada, 1 vez, 2, 3 vezes, para entendermos no mínimo o significado do que está escrito, porque o que está escrito é aquilo que foi dito, e aquilo que foi dito teve um motivo para ser dito. E nós muitas vezes no atropelo da vida não sabemos nem ler, lemos de forma rápida e assodada, e misturamos texto com contexto, premissa maior com premissa menor, e não chegamos a conclusão nenhuma. Isso é falha do raciocínio humano, que a televisão, que a internet acabam comprometendo o nosso raciocínio, a nossa lógica de pensamento. Por isso que nós temos que ler de forma pausada, separar os verbos, os advérbios e procurar o que Jesus Cristo quis dizer com isso. Só nesses 2 versículos já estou mostrando que Jesus Cristo disse 2 coisas essenciais. Ele fala em deixar coisas, e ele fala em receber coisas, e ele fala em vida terrena, e ele fala em vida espiritual. Só que, e este é o início do nosso caminho na pregação desta noite. Antes eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que tudo que está escrito aqui na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. Não acreditem em quem diz que o Antigo Testamento foi revogado, que a lei de Deus não existe mais. Não acreditem nesta pessoa, de maneira nenhuma. Quem está dizendo isso aqui foi o grande apóstolo Paulo, um dos homens mais eruditos da história e da Bíblia. Um homem que os teólogos se debruçam sobre ele e muitas vezes não conseguem entender. Tal a inteligência de Paulo. E Paulo diz isso aí. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Se é para nos ensinar, nós somos alunos. Nós temos o dever, a obrigação de aprender. E hoje nós estamos também aprendendo. Não é uma aula, é uma pregação. Mas numa pregação nós também aprendemos. Meus irmãos, Jesus Cristo, quando iniciou o ministério dele, encontrou 3 sócios. 3 sócios numa indústria pesqueira. Eles tinham barcos e redes, e Jesus Cristo encontrou os 3 sócios e falou com os 3 sócios.
Os 3 sócios eram Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que eles eram sócios. Interessante, não é? Eles eram sócios no negócio deles. E Jesus Cristo falou com os 3 e disse assim: deixem a indústria de vocês, deixem o negócio de vocês, fechem a fábrica de vocês e sigam-me, trazendo para os dias de hoje. Deixem tudo e me sigam. Porque a gente acha que Jesus Cristo chamou miseráveis, pobres, desempregados. Não. Estes aqui, inclusive, pagavam impostos. Porque mais tarde um tal de Mateus vai cobrar impostos deles. Jesus Cristo disse para eles, meus irmãos, 2 frases poderosas: deixem tudo. Uma frase poderosa: deixar o meu negócio para trás. E outra frase poderosa: sigam-me. Seguir Jesus Cristo com uma aparência de pobretão, quase que um charlatão para os fariseus, porque para os fariseus o Salvador viria montado num cavalo branco para libertar Israel do jugo romano, e veio montado num burrico, com sandálias, caminhando, atravessando da Samaria para Jerusalém, fazendo 150 quilômetros a pé. Para os judeus não era Salvador, mas estes 3 viram que nele tinha algo diferente e resolveram seguir Jesus. E teve um outro que também atendeu o chamado, este aí, Levi, também chamado de Mateus, titular da coletoria, secretário da fazenda de Florianópolis, cuidava dos impostos. Levi tinha casa já, prestígio com os romanos. E Jesus Cristo disse a mesma coisa: siga-me. E ele deixou tudo, deixou o cargo de secretário da fazenda e resolveu seguir aquele, entre aspas, com aparência de mendigo. Meus irmãos, nós vamos olhar agora a história de uma mulher e de um homem. Uma mulher e um homem que tiveram esta mesma oportunidade, cruzaram com este mesmo Jesus Cristo, que foi falar com esses 4 que ele chamou agora, e disse: deixam tudo e sigam-me. Ele vai encontrar agora 2 pessoas interessantes, e eu queria que essas 2 pessoas vocês se identificassem com uma delas. Esta noite, identifiquem-se com uma dessas 2 pessoas. Ele vai encontrar uma mulher pobre, viúva, desamparada, e Jesus Cristo estaria sentado ali, naquele banco, e ela veio dali, naquele cesto que estava de ofertas aqui, e ela veio e colocou a oferta dela ali. E a oferta dessa mulher, vocês sabem qual foi? As últimas 2 moedas de bronze que não valiam nada, porque o que valia eram moedas de prata e de ouro. E esta mulher colocou ali a refeição do dia dela. E Jesus Cristo comentou com os discípulos: ela deu muito mais do que todos os ricos que lançaram as suas ofertas ali. E os fariseus faziam questão de lançar as moedas de cima para elas fazerem barulho, 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 quantidade de dinheiro que eu estou dando. E aí, meus irmãos, se esta mulher não falou com Jesus Cristo, por que eu estou pedindo para vocês se identificarem com ela? Por que ela deu uma oferta no templo, na casa do Senhor? Por que ela deu uma oferta? O prato de comida dela, porque dentro dela batia um coração, e ela conhecia o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que era falado. E ela ofertou
porque a lei manda ofertar. A lei diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, trazei as ofertas à casa do Senhor. Isto é para quem tem coração grato a Deus. E esta mulher tinha uma gratidão à vida dela. E ela vem e lança as 2 moedas, lançou o prato de comida dela. Marcos 12. Um pouquinho antes, em Marcos 10, nós vamos ver agora um encontro de Jesus Cristo com esse homem muito rico, que vocês conhecem a história dele. E este homem muito rico chegou e disse: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Lembram-se da palavra vida eterna? O versículo-chave nosso está lá em Marcos 10. O que eu faço para herdar a vida eterna, mestre? E Jesus Cristo, conhecendo a pessoa, disse: guarde os mandamentos. Quais? E Jesus Cristo disse uns: não mate, não furte, não adultere, honra teu pai e tua mãe. Mestre, eu já faço isso desde a minha adolescência. Então te falta uma coisa, meu amigo. Vai, vende tudo que tu tem, dê aos pobres está em vermelho, siga-me, o mesmo siga-me dos discípulos. 2 ações: venda, dê e siga-me. A história, vocês sabem o final. Ele ficou muito triste e foi embora, porque tinha muitas riquezas. Nós precisamos nos identificar essa noite, meus irmãos, com a viúva, que eu tenho certeza que olhou para Jesus Cristo naquele dia, naquela sinagoga, porque ao olhar de Jesus Cristo ninguém fica o mesmo. Este ficou o mesmo com o olhar de Jesus. Sabem por quê? Porque muito dinheiro é muito perigoso se ele for o teu Deus. Aí tu descumpre o primeiro e o segundo mandamento. E Jesus Cristo sabia disso. Por isso que disse: guarde os mandamentos, homem. Por isso que disse isso. Porque Jesus Cristo sabia que ele não guardava. Só terás um Deus diante de ti, e só a Ele te prostrarás. Ele se prostrava diante das riquezas, tanto que não pôde deixar as riquezas e se afastou das riquezas. Meus amigos, nós temos condições de dar frutos, de receber 100 vezes mais nesta vida. Vocês viram que Jesus Cristo falou em Marcos 10, 29 e 30, vocês viram que foi depois deste episódio, foi depois que Jesus Cristo falou com o jovem rico, que os discípulos perguntaram para ele: mestre, então o rico não pode ser salvo? E Jesus Cristo: pode ser salvo, mas isso é impossível, mas para Deus é possível. E aí então Jesus Cristo vem nessa sequência e vai dizer aquilo que nós lemos, né? Aquele que deixar tudo nesta vida, receberá 100 vezes mais. Este homem não quis deixar o 1 milhão que ele tinha, e se ele tivesse deixado o 1 milhão que ele tinha, ele receberia 100 milhões, porque Jesus Cristo disse: vai receber 100 vezes mais, e a vida eterna. O homem rico veio buscar a vida eterna, e lançou fora a vida eterna. E Jesus Cristo está dizendo, como nós vamos ver agora: quem me segue receberá 100 vezes mais. Quem deixa tudo aquilo que é o teu Deus, aquilo que está ocupando o lugar de Deus na tua vida, vai receber 100 vezes mais aqui. Mas muito mais importante que o aqui é o que ele diz ali: a vida eterna, que é o que o jovem rico foi buscar, a vida eterna. Perdeu a oportunidade da vida eterna, acredito.
Meus irmãos, como que nós vamos deixar tudo para seguir Jesus Cristo? Eu não posso estar falando uma utopia, porque se eu não explicar para vocês, vocês vão sair daqui vazios. Vocês vão dizer assim, muito bonita a palavra, mas é impraticável. Como que eu vou deixar tudo? Como que eu vou deixar a minha profissão, Flávio? Tua profissão? Como que vamos deixar a nossa profissão? Não! Jesus Cristo não quer isso, Ele quer destronar quem é o primeiro no teu eu. Porque o primeiro no teu eu tem que ser Ele. E o primeiro eu na vida daquele jovem rico era a riqueza. Como que nós podemos, meus irmãos, como que nós podemos dar frutos, deixar as coisas e dar 100 para Deus? Se Ele diz que nós vamos receber 100 vezes mais, será que o receber 100 vezes mais não são 100 almas que nós vamos ganhar para Ele? Uma alma não vale mais do que a vida inteira? O que me adianta eu ganhar R$1 milhão se eu não ganhei uma alma? Para aquele que pagou o preço da minha alma. Não tem sentido eu ser rico, se eu não ganho uma alma para Jesus Cristo. Meus irmãos, nós somos a boa semente. A terra está aí, o mundo está aí, e precisa de boa semente, precisa que essa semente germine. Olhem que texto maravilhoso em Mateus. Jesus Cristo assentou-se na beira-mar e explicou uma parábola. O semeador saiu a semear. Aquele que ouve a palavra entende, da colheita a 100. Eu não falei que nós íamos falar de valores? De 100 vezes mais? E de 100 por 1? Mais uma vez aqui, dá uma colheita a 100 por 1. Nós podemos dar uma colheita a 100 por 1. Vocês acham que é demais? Não é demais. Nós temos uma vida para ganhar 100 almas. Escolham ganhar almas. Existem vários meios de ganhar almas. Eu fui na dentista segunda e levei um caminho a Cristo para ela. Doutora Natália, que este livro te faça muito feliz. Fui na dentista na sexta, doutora Beatriz, que este livro mude a tua vida. Sem vergonha na cara, não ter vergonha do nome de Jesus. O nome do livro, Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Bullion. Cansei de dar livro em sinaleiras para quem eu não sei nem o nome. É fácil dar um pacote de bolacha com um livro na sinaleira. Mas dá um livro para a tua dentista. Dá um livro para o teu sócio. Reúne 100 funcionários na empresa que tu advoga e fala quem é o presente do Natal. Desta forma, nós vamos ganhando almas para Jesus Cristo. Porque a palavra diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo o encontrarás, o recolherás. Então, meus irmãos, nós somos a semente, mas a semente tem que ser boa. Semente podre não dá fruto. Semente fraca dá 30. Semente média dá 60. Mas tu não acha que nós temos condições de ser uma semente que dá a 100 por 1? Basta querermos, basta termos coragem, audácia, basta termos gratidão por aquele que deu a vida dele por ti. Carregou a tua cruz, lançou no mar do esquecimento os teus pecados que muita gente não sabe. E com o preço pago por ti, Ele te dá acesso à vida eterna, porque Ele diz, deixa o que tu tem, me segue e tu terás a vida eterna. Salvação é só no nome de Jesus, é pelo sangue dele. Agora, vida eterna, nós estamos diariamente conquistando, e vou mostrar para vocês uma outra conquista, quando estiver chegando no final da mensagem, como estamos chegando.
próprio Jesus Cristo vai nos dizer, já que estamos falando em semente, o que Jesus Cristo vai dizer? Olha o campo, tão brancos para a colheita, tão brancos para a ceifa, e eu enviei vocês para colherem. E se vocês não colherem, se eu não colher, alguém vai colher. Mas o galardão não é meu. Opa, falei em galardão? Tá bom, vamos ver daqui a pouco o desejo daqueles discípulos de Jesus Cristo. Nós vamos ver agora, para nós finalizarmos. Ele nos enviou para fazermos uma obra. A igreja está numa campanha este ano, uma campanha missionária grande. Tem material, tem livros gratuitos, tem bíblias gratuitas, tem nome de pessoas, basta lançar mão no arado. Saia da tua mornidão, saia do teu conforto, saia da tua riqueza, daquela riqueza que te afasta de seguir a Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é tão forte isso que eu estou dizendo para vocês, que Paulo vai nos chamar, sabe de quê? Eu tenho um amigo, acredito que ele está nos assistindo, eu mandei o convite para ele. Ele foi embaixador do Brasil em países árabes por muitos anos. É um homem inteligentíssimo, é meu cliente, inclusive. E ele fala com orgulho da profissão dele. Eu fui embaixador, eu representei o Brasil nos países que ele andou árabe. É um escritor, escreveu vários livros. E uma vez eu brinquei com ele no apartamento dele. Embaixador, o senhor sabia que eu também sou embaixador? E ele me olhou e sorriu. Ele sabe que eu sou um mero advogado. Eu sou embaixador. Eu sou embaixador. O debaixo aqui, meus irmãos, Paulo vai nos dizer assim, antes do 2 Coríntios 6, ele vai dizer em 2 Coríntios 5, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Que coisa maravilhosa, não? O embaixador representa o Brasil lá no mundo árabe, e lá ele faz os apelos e defende o Brasil. E nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra, como se Deus estivesse fazendo o apelo dele por cada um de nós. Olha a nossa importância, embaixadores do reino. E por favor, vamos ser embaixadores, vamos fazer jus ao salário mensal de embaixador, que foi o sangue de Jesus Cristo. Porque ser embaixador e ficar em casa sentado, está menosprezando o preço que foi pago por ti. E Paulo, mais uma vez, usa outra palavra maravilhosa. Deus precisando de cooperador? Não precisa. Faça-se a terra, faça-se os astros, faça-se os peixes, faça-se o mar, faça-se. Mas Ele nos deu o privilégio de nós sermos moldados pelos dedos maravilhosos dEle e receber nas nossas narinas o hálito dEle. E Ele nos dá um outro privilégio: seja meu cooperador. Sabe por que eu preciso de ti? Sabe por que eu preciso que tu seja meu cooperador? Porque eu tenho algo para ti. Além da vida eterna, Ele vai nos dizer: eu tenho algo para ti. E o algo que Ele tem para nós é o que essa dupla, Tiago e João, aqueles sócios, é o que essa dupla desejou. Tiago e João disseram: Jesus, quando tu estiver na tua glória, permite que eu me assente à tua direita e à tua esquerda. E Jesus Cristo vai dizer: estes lugares existem, à minha direita e à minha esquerda, mais ou menos como um trono. Tem cadeiras aqui ao lado e tem cadeiras aqui ao lado. E Jesus Cristo tem um trono, tem o meu trono, e tem cadeiras do meu lado. Mas Jesus Cristo disse para esses dois afoitos: isso é para quem está preparado. Para quem será que está preparado? Será que é para nós? Será que esses lugares estão preparados para nós? Cedo venho,
Nosso Deus é Deus de galardão, é Deus de recompensa. Ele pede que nós sejamos cooperadores e embaixadores, mas Ele nos recompensa. Nem é a recompensa da vida eterna, já nos prometeu a vida eterna. Ele disse isso para o jovem rico: segue-me e tu tens a vida eterna. Nós temos a vida eterna. O primeiro passo nós já demos, com nossos lábios confessamos Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Primeiro passo é isso, e peça perdão dos teus pecados, e o teu nome vai ser escrito no livro da vida, no momento que tu professar com os teus lábios. É preciso falar com os lábios, para o mundo espiritual ouvir, para que o inimigo da tua vida ouça que tu entregou a tua vida para Jesus Cristo, e o teu nome está escrito no livro da vida. Esse é o primeiro passo. A vida eterna nós estamos conquistando diariamente, porque Jesus Cristo está nos dizendo: eu preciso que tu seja meu embaixador, eu preciso que tu seja meu cooperador. E se tu aceitar esse chamado hoje, meus irmãos, se vocês aceitarem o chamado hoje, e amanhã começarem a distribuir literatura, e começarem a convidar pessoas para virem para a igreja que prega a verdade, que prega a obediência aos mandamentos de Deus, se vocês começarem a fazer isto, Ele vai nos olhar agora como merecedores de galardão. Sabe o que é galardão, não é? As estrelinhas no ombro do general, do oficial. Galardão. Soldado não tem galardão. Sargento já tem, tenente tem, general tem estrelas de ouro. Galardão é o nome disso. E Jesus Cristo está nos dizendo assim: a recompensa está comigo, e eu vou te retribuir de acordo com o que tu fez, e o vencedor vai sentar do meu lado. O vencedor darei o direito de sentar-se comigo. Vocês imaginem esta cena. Nós na eternidade, o Senhor no trono da glória, e milhares de salvos, olhando para o nosso Salvador. Milhares e milhares. E Ele diz assim: Flávio, vem cá e senta do meu lado. Se Ele diz isso para mim, eu morro do coração. Acho que eu não vou ter coração na eternidade. Mas se Ele disser isso para mim, eu morro do coração. Porque para mim me basta olhar de longe para o Salvador. Mas se Ele me disser isso, senta do meu lado, porque tu foi meu embaixador, tu foi meu cooperador, tu deixou as coisas que te prendiam do mundo e fosse um discípulo, tu me seguiu, Luiz Fernando, senta aqui do meu lado. E se eu sentar do lado dele e olhar a mão dele, ele vai saber que eu estou olhando para o furo daquela mão. E eu vou agradecer, e agradecer, e agradecer, porque aquele furo daquela mão era para ser para mim. Eu merecia morrer, e fui livrado da morte várias vezes. Era eu que merecia aquele cravo, pois Ele me substituiu, sem eu conhecer Ele. Ele me substituiu e me tirou das trevas, e hoje estou aqui, falando para vocês, não uma teoria, falando naquilo que eu acredito, mais do que a minha vida, daquilo que eu valorizo, mais do que a minha esposa que está ali, mais do que meu filho, mais do que as minhas filhas. É o que eu mais valorizo, é Jesus Cristo. E por Ele, eu deixo as coisas, eu deixo a vergonha, deixo a timidez. Ou vocês acham que esse lenço não foi para secar as minhas mãos que estavam úmidas ali? Porque a gente se prepara, sempre que vai se falar da palavra de Deus, tem um nervosismo. Não sou profissional disso. Nos colocamos na presença de Deus. Meus irmãos, para finalizarmos, eu queria fazer mais uma oração com vocês. E se aqui, nesta igreja, ou aí em casa, alguém ainda não fez a oração de confissão, a oração de entrega a Jesus Cristo, eu vou fazer essa oração contigo, e tu repete
com os teus lábios, em alto e bom som, na tua casa, no teu sofá, na tua sala, onde tiver, se tiver alguém aqui, também repita. Quem já fez esta oração, não precisa fazer novamente. Mas quem nunca fez essa oração curta de 2 linhas, eu peço que faça, de coração. Na sequência, eu sigo a oração para nos colocar na presença de Deus, para que sejamos embaixadores, cooperadores dEle, que Ele nos use e nos capacite para isto. Então, fechamos nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que foi dita, pregada aqui. Senhor, sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Em Isaías está escrito que a Tua palavra é como a água das nuvens, que cai da nuvem, cai na terra, faz germinar a semente, para que a semente dê pão ao semeador, e somente depois esta água volta a ser nuvem. Assim tu disse que é a tua palavra, não volta para ti vazia, sem fazer aquilo que te apraz. E nós, Senhor, falamos aqui a tua palavra, entendemos perfeitamente, Senhor, o teu chamado, deixarmos para trás as coisas que nos prendem, que nos separam de ti, te seguir, Senhor, e tu nos capacita a te seguir, a fazer a tua vontade, para que sejamos semente boa neste mundo que está aí fora, esperando que nós sejamos semente na vida deles. Nos capacita a sermos semente, Pai, que dê 100 por 1. Sabemos, Senhor, que Tu é um Deus galardoador, que até permitirá que uns sentem à Tua direita e à Tua esquerda. Não te pedimos nada disso, Senhor. Somos servos, somente servos fazendo a Tua obra. Senhor, se tiver alguma pessoa no lar ou aqui que ainda não fez a oração de confissão, repita comigo. Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, lança no mar do esquecimento. Eu me arrependo de todos eles e quero ser, Jesus Cristo, teu seguidor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.